Olá, minha gente, sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui e continuamos no estudo do Conhecendo Minha Bíblia, unidade 4, e hoje estamos indo para o terceiro dia. Iniciamos essa unidade falando sobre o relacionamento do Senhor com Abraão, fazendo o estudo do personagem Abraão. Ontem, falamos sobre o princípio do abençoar e testar e o nome de Deus. E aqui, no dia de hoje, nós temos um estudo muito importante, que é o estudo acerca do anjo do Senhor na Bíblia. E você tem essa expressão, o anjo do Senhor, especialmente em Gênesis, aqui nós temos esse termo surgindo em Gênesis capítulo 16, versículo 7. Então, olha só, Gênesis capítulo 16, versículo 7, nós temos: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte ao caminho do sul. Depois, em 21, 17, nós temos novamente essa expressão surgindo, 21, 17, e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar. E aí, então, nós temos essa expressão, o anjo do Senhor, surgindo nas Escrituras. E é muito interessante porque essa expressão, ela é chamada de teofania. O que significa teofania? Uma aparição, uma visão de Deus, uma forma em que Deus está se revelando pessoalmente, com os homens. Teofania. Então você tem aí essa possibilidade de você fazer um estudo minucioso sobre esse termo em Gênesis capítulo 16, Gênesis 16, versículo 10. Vamos para Gênesis, vamos voltar a Gênesis 16, 10. Então olha só, Gênesis 16, 10. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Veja bem, nós estamos aqui tendo uma expressão que somente Deus pode fazer. Depois, nos versos 11 e 12, e disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então, nós temos aí essa expressão, que somente Deus poderia fazer tal previsão. Então, algo assim extraordinário. Depois nós temos aí no verso 13, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Então, veja bem, minha gente, até o termo Ismael, o nome Ismael significa aquele que me vê, ou Deus que me vê. E esse é um nome, Ismael, um nome muito bonito. Ismael significa o Deus que me vê, um Deus que viu a aflição de Agar num momento muito difícil. Ela concebeu, ela deu à luz a um filho, o filho de Abraão. Ela estava... Só que isso fez com que ela fosse rejeitada por Sara, ou seja, Sara ficou com ciúme, claro. É interessante isso, minha gente, é uma palavra muito séria para os homens. Você precisa entender o que Deus te chamou para fazer, você precisa compreender o propósito de Deus na sua vida, e você não pode negociar isso com ninguém, nem mesmo com sua esposa. Nós já falamos isso nesse estudo aqui. Eu quero dizer isso para você agora, reiterando isso. Não negocie o seu propósito. Não negocie a palavra de Deus, a visão de Deus, o chamado de Deus com ninguém. Nem mesmo com sua esposa, porque isso vai lhe trazer problema. Veja bem que Sarai tentou dar uma ajuda para Deus. Tentou dar uma ajuda para Abraão, para que a promessa se cumprisse. Mas isso se tornou um laço para Abraão. Isso se tornou um problema
Veja bem, não só para Abraão, se tornou um problema para Abraão, se tornou um problema para Sara, se tornou um problema para Agar, se tornou um problema para Ismael, se tornou um problema para Isaque e se tornou um problema para Israel hoje. Veja bem que todo mundo sofre com um erro, com uma decisão de ouvir uma pessoa que não o Senhor, de ouvir o conselho, de ouvir a palavra, de ouvir uma proposta que estava em desacordo com aquilo que Deus havia prometido a Abraão. Ok? Então, essa é uma palavra que eu quero deixar para você. Homem, Deus tem para você um chamado pessoal. Então, não negocie isso. Né? Também as mulheres precisam estar atentas a isso. Né? Ouvindo muito atentamente o que Deus tem para a sua vida e o que Deus tem para a vida do seu marido. Aquilo que Deus tem para a vida do seu marido. Não tente interferir, não tente ajudar Deus no processo de cumprir as promessas dele na vida da sua família. Confia no Senhor, que no tempo certo essa promessa vai se cumprir. Muito bem, e aí voltando aqui à questão da teofania, em Gênesis 18 vemos novamente Deus em forma humana, como um dos 3 homens, né? Então, se você ir a Gênesis 18, você vai ter isso no versículo 2. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse-lhe: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. E veja bem, essa é de novo uma teofania, esses 3 homens que vêm ao encontro de Abraão, né? Veja aí no versículo 13, né? E eram Abraão e Sara já... Não, verso 13. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Veja bem, aqui no capítulo 18, você tem esse momento em que esses homens vêm ao encontro de Abraão para manifestar que em 1 ano ele seria o pai de Isaque. Mas quando a promessa é feita, Sara, que nessas alturas do campeonato já tinha cerca de 95 anos, né? Ou seja, bem anciã, ela disse, ela riu, ela não acreditou que aquilo de fato fosse acontecer, né? Por isso que o nome Isaque, né, é o filho da promessa, mas é também o filho do riso. O filho do riso. Verso 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então veja bem que é o Senhor que está falando com Isaque através daqueles 3 homens. Por acaso não é, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A própria Trindade se revelando a Abraão, né? E no verso 36, e foi-se o Senhor, olha aqui, vamos voltar para o estudo, né, anterior, JHWH, né? Ou seja, Jeová, Javé, né? Ou Adonai, ou o Eterno, e foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Então aqui mais um exemplo de teofania. Em Gênesis 22, 11 a 15, o anjo do Senhor chama Abraão do céu. Então vamos para Gênesis 22, né? Versos 11 a 15. E então levantou, 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. De novo uma teofania no momento em que Abraão estava para sacrificar o seu filho Isaque. Então, e aí você terá outros exemplos de teofania em Gênesis 31, 11 e 13, em Êxodo 3, 2 e 4, em Josué 5, 13, 15 e 6, 2, em Zacarias 1, 10, 13 e 3, 1 e 2. Em Êxodo 32, 34 e 33, 14, juntamente com Isaías 63, 9,
a presença do anjo de Jeová é equivalente à presença de Jeová. Por isso, o anjo do Senhor aparece como uma manifestação do próprio Jeová. Então, toda vez que essa expressão está surgindo, e essa é a atenção que você tem que possuir, toda vez que você estiver lendo um texto bíblico, né, e apareceu a expressão, especialmente se na tua Bíblia tiver o anjo do Senhor, onde tiver o anjo com letra maiúscula, significa que ali você tem uma teofania, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Nós temos essa expressão muitas vezes acontecendo no Antigo Testamento. Talvez isso irá ajudá-lo a compreender melhor o que Jesus queria dizer quando disse: antes de Abraão, eu sou. Eu sou. Isso aqui, o estudo lá de JHWH. Em hebraico encontramos as letras para a palavra JHWH. Então, alguns estudiosos da Bíblia consideram o anjo de Jeová ninguém outro do que o próprio Cristo pré-encarnado, que é a palavra, o verbo descrito como existindo no início. Então, teofania no Antigo Testamento, né, também pode ser considerado uma cristofania, apesar que nós temos muitas cristofanias bem distintas. Então, eu quero deixar essa nota aqui, né, mas também quero dizer que nós temos cristofanias bem distintas, que você não tem dúvida que é o próprio Cristo presente naquele texto bíblico. E no momento apropriado nós estaremos falando sobre algumas dessas cristofanias. Então, é isso aí, gente. Hoje, então, concluímos o estudo do nosso terceiro dia da unidade 4.